Já disse alguém que governar é abrir estradas. Foi atendendo a isso que o governo do estado do Rio Grande do Sul criou efetivamente em 1938 o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, órgão autárquico a cuja ação eficiente e dedicada se deve ao extraordinário surto de progresso que se verifica em todos os setores da vida sul-riograndense. Estava àquela altura tudo praticamente por ser feito. A rede rodoviária do estado contava com pouco mais de 400 quilômetros de estradas apenas praticáveis, sem maiores condições de conforto e segurança. Com um sistema rodoviário acanhado e precário, decalcado nas velhas estradas municipais ou simples caminhos primitivos, o tráfico se processava penosamente, entravando qualquer aspiração de progresso. Estando cortado por numerosos cursos d'água, o Rio Grande do Sul oferecia ainda o problema das barcas e balsas, sendo estas talvez as mais antigas filas do panorama econômico do estado. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, todavia, atirou-se à tarefa de abrir estradas, com os recursos que lhe foram dados, conseguindo em pouco mais de 14 anos pôr em tráfego cerca de 7.000 quilômetros de rodovias de trânsito seguro que recordam a fisionomia das serras e coxilhas do solo rio-grandense, vitalizando extensas regiões, antes abandonadas ao mais profundo isolamento. Em harmonia com o Plano Rodoviário Nacional, os técnicos do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem têm planejado cuidadosamente todo o atual sistema rodoviário que vai sendo paulatinamente executado. E a execução se processa com os mais modernos recursos da técnica, servindo-se ainda de pessoal devidamente adestrado para a gigantesca tarefa, que é dotar o Rio Grande de uma rede de caminhos à altura das suas necessidades. Enquanto a ligação rodoviária entre a capital do estado e a cidade de Guaíba não for vencida através da importante ponte que se estenderá sobre o rio Guaíba e que já está próxima a se concretizar, a passagem dos veículos que demandam a zona sul e oeste do estado continua a ser feita por meio destas barcas que levam mais de 30 veículos de cada vez, durando a travessia, que é de 6 quilômetros, cerca de meia hora. Para a atracação segura das barcas em Guaíba, o DAER construiu por administração direta este trapiche de concreto armado, facilitando muito o embarque e desembarque dos veículos. A estrada Guaíba-Uruguaiana será uma das duas rodovias transversais do estado, ligando Porto Alegre, a nossa mais importante cidade da fronteira com a Argentina, e abordando em seu percurso 9 importantes municípios da comunhão rio-grandense. Esta estrada, com um trecho de 110 quilômetros já entregues ao tráfego, está sendo construída pelo DAER por delegação do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, com verbas provenientes do Fundo Rodoviário Nacional. Sua extensão total é de 620 quilômetros. No quilômetro 43, foi construída esta ponte de concreto armado sobre o arroio Calombos, com um comprimento de 70 metros e uma largura de 7,20 metros. O seu custo foi de 1.550.000 cruzeiros. O projeto foi realizado pelo DAER e a construção esteve a cargo da firma José M. de Carvalho e Companhia Limitada. A pouca distância, outra ponte foi construída sobre o Arroio dos Ratos, também em concreto armado e com um comprimento de 110 metros. O projeto esteve a cargo do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem e foi construída pela firma José M. de Carvalho e Companhia Limitada. Seu custo elevou-se a 2 milhões de cruzeiros. Para complementar a vazão da ponte no caso de inundações,
foram construídos 3 viadutos, com 30 metros cada um. Esta estrada apresenta as seguintes características técnicas: rampas com máximo de 3,5% e curvas com raio mínimo de 600 metros. A largura da pista nos cortes é de 16 metros e nos aterros 12 metros. O movimento de terra no trecho já concluído atingiu a 3.600.000 metros cúbicos. Para transpor o rio Capivari, está sendo construída esta ponte de concreto armado com um comprimento de 155 metros. O projeto foi executado pelo DAER e a construção está a cargo da Sociedade Técnica de Engenharia e Representações, Ester Sociedade Anônima, e o custo orçado em 3.300.000 cruzeiros. O serviço de terraplenagem já está concluído num trecho de 108 quilômetros, faltando apenas a pavimentação. Uruguaiana, ponto terminal desta rodovia, está situada à margem direita do rio Uruguai e faz fronteira com a cidade de Paso de los Libres, na República Argentina. Esta magnífica ponte que liga o Brasil à Argentina tem um comprimento de 1.200 metros, permitindo acesso ferroviário e rodoviário. A ligação entre Uruguaiana e a Barra do Coraí, ponto de convergência das repúblicas do Brasil, Uruguai e Argentina, é feita por esta estrada do Plano Federal. Sua extensão é de 60 quilômetros e está sendo construída pelo DAER por delegação do DNR. No quilômetro 26 desta estrada, a travessia do Arroio Salso é feita por esta ponte de concreto armado com 50 metros de comprimento. Esta ponte em construção sobre o Arroio Guarapuitã, também em concreto armado, tem um comprimento de 20 metros. Projetada pelo DAER, está sendo executada pela firma José M. de Carvalho e Companhia Limitada. As condições técnicas desta estrada são as mesmas da rodovia Guaíba-Uruguaiana. Ligando as cidades de São Luís e São Borja, existe uma estrada com um comprimento de 131 quilômetros, construída pelo DAER em 1940, aproveitando o antigo traçado existente. Esta rodovia apresenta características técnicas satisfatórias e constitui importante elo na ligação da fronteira com a região norte do estado. A passagem do rio Piratinim é feita por esta ponte metálica de 280 metros de comprimento. Nesta ponte, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem efetuou várias reformas, entre elas a construção de viadutos de acesso metálicos com um comprimento de 60 metros e de um novo estrado de madeira. O rio Icamaquã é transposto por esta ponte metálica. No rio Piauí foi construída esta ponte também metálica, do tipo baleí, com um comprimento de 60 metros, atingida por 3 viadutos de acesso, com um comprimento total de 40 metros. A cidade de São Borja, localizada às margens do rio Uruguai, na fronteira com a República Argentina, tem uma população de 15.000 habitantes e sua principal riqueza é a pecuária. Para a ligação da cidade com o porto que serve São Borja no rio Uruguai, foi construída pelo Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, em 1933, uma estrada de concreto armado, hoje bastante danificada. Por este motivo, o DAER, por delegação do Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, está procedendo à pavimentação asfáltica deste trecho, aproveitando o antigo leito de concreto.
o Porto de São Borja promove a ligação com as cidades da costa brasileira do rio Uruguai e com as cidades argentinas na margem deste rio. A rodovia Nhuporã Manuel Viana, com uma extensão de 105 quilômetros, está com os trabalhos de terraplenagem de cerca de 100 quilômetros praticamente concluídos. No serviço de terraplenagem dos restantes 5 quilômetros, estão sendo empregadas o número de 6 máquinas de grande capacidade. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem possui uma frota de cerca de 300 máquinas distribuídas em todo o estado, trabalhando nas diversas rodovias em construção e integrantes do Plano Rodoviário do Rio Grande do Sul. Estas máquinas representam considerável economia de tempo na abertura de uma rodovia. Na localidade de Manuel Viana, esta estrada encontrará a rodovia Alegrete São Francisco de Assis, o que facilitará em muito o tráfego entre a região da Campanha com a Missioneira. A ligação com Itaqui é feita por uma nova estrada que parte do meio percurso da rodovia Nhuporã Manuel Viana. Com um comprimento de 108 quilômetros, esta nova rodovia em fase de conclusão tem uma largura de 10 metros com superfície de rolamento ensaibrada. As curvas têm um raio mínimo de 300 metros e as rampas atingem o máximo de 6%. A cidade de Bagé, sede de um município de grande importância na vida econômica do estado, conta com uma população de 35 mil habitantes. A grande força de sua economia baseia-se na pecuária, com seus grandes rebanhos, e na agricultura, salienta-se como um dos maiores produtores de trigo do Rio Grande. De Bagé parte a rodovia que atingirá a Ceguá, na fronteira com a República do Uruguai. Esta estrada, também do plano federal, está sendo construída pelo DAER por delegação do DNR. Dos 63 quilômetros de sua extensão, 32 já se acham concluídos e entregues ao tráfego. No quilômetro 16 desta rodovia, para a passagem do Rio Negro, construiu-se esta ponte de concreto armado, com um comprimento de 114 metros, compondo-se de 7 vãos, sendo 5 com 7 metros e 2 de 14. O custo desta obra atingiu a 3.800.000 cruzeiros e a construção esteve a cargo da Companhia Construtora Nacional. O projeto foi realizado pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem. Esta estrada possibilitará um maior intercâmbio comercial e turístico entre o Brasil e as repúblicas do Prata. A ligação de Porto Alegre com o sul do estado é feita por esta rodovia, que partindo de Guaíba passa por Pelotas, segunda cidade do estado, seguindo até Jaguarão, onde alcança o quilômetro 365. Esta rodovia, cuja construção está a cargo do DAER, por delegação do DNR, corta uma vasta região agrícola, que muito será beneficiada com o fácil escoamento de sua produção pelos portos de Pelotas e Rio Grande. Este traçado representa também uma economia de 50 quilômetros no atual percurso entre Porto Alegre e Pelotas. Para a travessia do Arroio Petim, foi construído um pontilhão de concreto armado com 32 metros de comprimento. O serviço de terraplenagem já está concluído num trecho de 130 quilômetros. A superfície de rolamento será pavimentada, tendo a plataforma uma largura de 12 metros e sua extensão até a cidade de Pelotas de 230 quilômetros. No quilômetro 81 desta rodovia, está sendo construída sobre o Arroio Velhaco uma ponte em concreto armado, com um comprimento de 193 metros. O projeto esteve a cargo da firma Ernesto Webick Companhia Limitada e a construção por administração direta do DAER. O custo elevar-se a 3.200.000 cruzeiros.
No quilômetro 130, para a travessia do rio Camaquã, no lugar denominado Passo do Mendonça, foi construída esta ponte, cuja extensão de 680 metros a coloca entre as pontes mais extensas do Brasil. Assenta em 28 pilares e compreende 27 vãos de 25 metros, tendo os dois extremos 22 metros e meio. O volume de concreto empregado elevou-se a 4.300 metros cúbicos e o ferro somou 650 toneladas. O projeto e construção desta ponte estiveram a cargo do consórcio composto das firmas Sociedade Técnica de Engenharia e Representações e Companhia Nacional de Construções Civis e Hidráulicas, e o custo foi de 11.500.000 cruzeiros. Esta estrada corta uma zona de terreno ondulado, em geral de bom poder suporte, o que tem permitido o uso logo após concluídos os trabalhos de terraplenagem. Aproximamo-nos assim de Pelotas, a segunda cidade do estado, não só em população, mas principalmente como força econômica e social. A rodovia Pelotas-Rio Grande tem seu ponto inicial na travessia do Rio São Gonçalo. Mantém o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem um eficiente serviço de barcas em tráfego constante, com uma barca tracionada por 2 motores de 95 HP, com capacidade para 24 veículos e uma de menor capacidade para serviços eventuais. Estas barcas transportaram no ano de 1951 cerca de 80.000 veículos de tração mecânica. O Rio São Gonçalo tem neste ponto uma largura de 200 metros. O engenheiro Leonel Brizola, secretário de Obras Públicas, e o engenheiro Daniel Ribeiro, diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, visitam este serviço de barcas, acompanhados de autoridades da cidade de Pelotas e altos funcionários do DAER. Esta rodovia Plano Federal. Atualmente está sendo procedida a pavimentação asfáltica pelo DAER por delegação do DNR. Esta estrada é de grande importância para o escoamento da produção pelo Porto do Rio Grande. A cidade de Rio Grande, único porto marítimo do estado, com uma população de 64.000 habitantes, é dotada de um magnífico parque industrial, notadamente grandes frigoríficos. Sua distância à capital por estrada de rodagem é de 290 quilômetros. Do lugar denominado Quinta, parte a rodovia que vai a Santa Vitória do Palmar. Esta estrada é de grande importância social por atravessar uma região onde serão instaladas colônias que se dedicarão à indústria laticínea e à cultura do arroz.